Marítimo na TSF, boa tarde. Estamos a recordar jogos e atletas que passaram pelo Marítimo durante estas 40 presenças do glorioso Clube Sport Marítimo no escalão maior do futebol português. É meu convidado, o Matos, foi o lateral direito dos anos 80. Matos, há pouco teve um encontro com o presidente Carlos Pereira, ele que na altura era chefe de departamento de futebol. Como é que foi esse encontro? E também pergunto-lhe sobre estas instalações que o Marítimo tem hoje. Pois, em relação ao Presidente, na altura era chefe de departamento de futebol, onde havia um elo de ligação entre os jogadores e a direção, e ele era, se calhar, na altura, o primeiro apoio que nós tínhamos. Em termos de instalações, é como, portanto, há uma evolução enorme em que eu estou muito agradado em ver, que é a primeira vez que estou a visitar esta parte das instalações, em que no meu tempo se resumia a um campo pelado e a um balneário e uma rouparia. Aliás, o Presidente Carlos Pereira tem tido um papel de extrema importância na transformação das instalações do Marítimo. E nota-se a evolução que ele deu a esta casa, ou seja, de esse tempo até agora, nota-se, pronto, é mesmo, é a noite do dia, não há comparação possível. Matos veio do Barreirense, não é verdade? Sim, sim. É a sua terra natal. É a minha terra. E veio para o Marítimo como? Lembra-se? Vim para o Marítimo, nessa época fiz uma boa época na segunda divisão, em que o Marítimo subiu. Fiz 2 bons jogos, tanto no Barreiro, que perdemos 1-0, como no Estádio dos Barreiros, em que perdemos por 4-2. No final da época surgiu-me alguns convites, e é engraçado que tinha ido no dia anterior falar com o presidente do Águeda para representar o Águeda, mas não chegámos a acordo e possivelmente iria continuar no clube da minha terra. Entretanto, um colega meu, que na altura já tinha assinado por Guimarães, que se chama Paulo Jorge, ele no fim desse dia que eu tinha ido à Águeda, foi à casa dos meus pais para saber se eu tinha assinado ou não para o Águeda. Eu disse que não, e então ele é que me deu o recado para estar no Hotel Tivoli às 3 horas da tarde para falar com alguém que estava à minha espera. E eu assim fiz, apanhei o barco do Barreiro para Lisboa e às 3 horas, por acaso não estava lá às 3, estava às 2, que eu gosto de sempre de chegar atempadamente, e quando vi que eram os responsáveis do Marítimo, pronto, fiquei, como se diz, fiquei agradado e foi um instantinho enquanto cheguei a acordo na altura com o Sr. António Henriques. Na altura era tudo tão difícil porque nem havia telemóveis para se combinar um encontro. Mas havia sempre, isto é como tudo, hoje em dia o acesso é mais fácil por causa das redes sociais, os telemóveis e tudo isso, mas na altura, quando havia interesse, as coisas também corriam como se houvesse redes sociais, o passo era dado também logo em pouco, curto espaço. Matos chega à Madeira no ano 85, não é inicialmente titular. Fala-me um pouco dessa primeira temporada e também do treinador que estava, como é que era? Portanto, eu vi com o intuito de fazer aquilo que fazia no Barreirense, ou seja, evoluir. Eu quando vim para o Marítimo, tinha apenas 21 anos e vi para apostar tudo, porque tinha saído da segunda divisão e entrar num clube que tinha subido à primeira divisão e tinha que agarrar a oportunidade com unhas e dentes. E então, assim aconteceu. Não peguei destaca na equipa, mas fui sempre lutando e estive sempre no lote dos convocados. No primeiro jogo, lembro-me que ganhámos ao Covilhã 2-0 e entrei, faltava 10, 12 minutos para o fim do jogo. Já fiquei satisfeito, mas sempre a continuar a trabalhar para um dia ser titular. E isso chegou, salvo erro, à 6ª jornada, em que jogámos em casa contra o Braga. E além desse jogo, já era o treinador António Oliveira. Portanto, começámos com o treinador Mário Nunes, que foi o treinador da subida. À 6ª jornada, o técnico, pronto, chegou a acordo com o Marítimo e estávamos numa posição
já um bocado fragilizada, e então veio o António Oliveira e eu fui uma das apostas, das primeiras apostas para o lado direito. E lembro-me também nesse jogo que também se estreou a titular o João Paulo Madeirense, portanto, e correu bem, vencemos o Braga, e depois ali foi o seguimento do trabalho e o estímulo de jogar num clube como este, que é o Marítimo. O Matos apanhou vários treinadores, o Stefan Lundi, por exemplo, que diziam muito bem, enquanto treinador, um homem já evoluído do futebol. Exato, portanto são pessoas de outro país, com outras culturas, muito frios. Também foi um treinador que não apostou em mim, portanto eu tive sempre, nos inícios da época, os treinadores não apostavam em mim, e foi preciso também haver chicotada psicológica para começar a jogar e fazer aquilo que fiz, né, em termos de resultados e de exibições. Apanhou também o António Oliveira, ainda o Ferreira da Costa, sim, o Manuel de Oliveira. Portanto, à terceira época, quem começou foi o Manuel de Oliveira, e aí, como já quem tinha findado a época anterior foi o Manuel de Oliveira e começou. Portanto, eu aí, além de acabar como titular nesse ano, comecei também a nova época como titular, e foi bom, e em 4 épocas que joguei no Marítimo, o sumo, nós jogávamos declaradamente para salvar-nos o mais depressa possível da descida de divisão, e ainda bem que era sempre muito difícil. Era muito difícil, era tudo muito à pele. É como ser difícil outro clube que não seja o Benfica ou o Porto serem campeões. É difícil também a manutenção daqueles que começam a perder pontos e chega a uma base de final de época em que já restam poucos jogos e já fazemos as contas aí, já só podemos fazer 8 pontos ou 9, mas a gente para safar precisa de 12, e aí começa-se, e veja-se o caso do ano passado do Feirense, eles começaram a fazer contas muito cedo e acabaram por descer. E isto, o futebol, é uma coisa que já foi inventada há muito tempo, mas candeia que vai à frente, alemia 2 vezes, ou seja, há que precaver antes do término do campeonato para as coisas se assegurarem e se manter na primeira divisão. Estamos a falar dos anos 80, António Henriques, o presidente, Carlos Pereira, chefe de departamento de futebol, João Júlio, o massagista, já falamos de alguns treinadores, de resto jogadores como o Everton, o Matos, o Teixeirinho, o Oliveira, o Amarildo, o Názaro Nunes, o Artur Semedo, o Paulo Ricardo, o Jorge Silva, o José Luís, o Bobó, são jogadores que fizeram parte da sua equipe. Exato. Portanto, conseguiu-se construir uma equipa em que nós conseguimos a manutenção muito mais cedo, onde tivemos vitórias nesse ano no Estádio da Luz e no Estádio José Alvalade, e em que nós pautávamos, portanto, fizemos um campeonato em termos de segurança, os sobressaltos que a gente vivia era a derrota, ninguém gosta de perder, mas em termos de manutenção tivemos sempre numa estabilidade. Convém lembrar, Matos, que o campeonato 2 pontos por vitória, o empate 1 ponto. Exato. E na altura os pontos eram diferentes, uma vitória valia 2 pontos, o empate 1 ponto e a derrota, claro, é como hoje em dia está em 0. O Matos já aqui falou dessas vitórias estrondosas do Marítimo, muito perto, primeiramente no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Fez precisamente ontem 32 anos que o Marítimo venceu no Estádio da Luz ao Benfica, estreia de Mats Magnusson pela formação encarnada. O Marítimo também vencera ao Sporting Clube de Portugal na casa deste gol de Bobó. Vamos primeiro ao jogo com o Benfica. Matos, lembra-se quem passou a bola, como é que foi a jogada? Portanto, eu penso que nos arquivos da RTP deve estar, na altura havia um programa que era o remate, deve estar essa jogada. Lembro-me que eu vou para o lado direito, endosso a bola ao Jorge Silva, o Jorge Silva cruza e aparece o Paulo Ricardo
a encostar, mas a encostar com força, que foi um bonito gol. Há pouco falávamos que o Estádio da Luz estava cheio. Estamos a falar do antigo Estádio da Luz completamente cheio. Como é que é acabar o jogo, vencer ao Benfica em Lisboa? É assim, é de um arrepio muito grande. E mesmo depois, eu senti 2 anos antes precisamente o contrário, foi ir ao Estádio da Luz e perder 9-0. E aí nós queremos esconder e falar o mínimo possível do acontecido. Neste caso, 2 anos não é como vingança, mas foi um estímulo nós vencermos numa casa em que eu me sentia enxovalhado, a nossa honra. E ali saímos com uma áurea muito mais elevada. Mas pronto, é um jogo, não passou de um jogo, não passou de 2 pontos e o Benfica continuou, o Marítimo continuou e deixo queira que este ano o Marítimo também faça uma gracinha dessas. É treinador do Marítimo nessa vitória, Manuel de Oliveira. Já nos deixou, Manuel. Exato, já. É a chamada velha raposa, ou foi a chamada velha raposa do futebol português. Como é que era o Manuel de Oliveira enquanto treinador? Era uma pessoa espetacular em termos fora treinador. Como treinador era exigente, como todos são, mas ele por vezes era um pouco... e a dureza no trato. Ele não está já entre os vivos, mas ele fez-me chorar várias vezes no balneário e até em campo. E eu lembro-me num torneio de autonomia em que jogámos a final com o Las Palmas e no final do jogo estávamos a empatar e o possível vencedor seria através das grandes penalidades. E ele o Manuel de Oliveira escalou os 5 jogadores para marcar. Na última instância, portanto, se marcássemos o penalti, nós ganhávamos o torneio de autonomia. E o marcador, não vale a pena estar a dizer quem foi, negou-se a marcar, que não estava com fé. E para vocês verem o trato do Manuel de Oliveira, ele virou-se para mim: tu, miúdo, vais-tu marcar o penalti? E eu lá fui e tive a sorte de fazer o gol e ganhamos o torneio autonomia. Emocionado, Matos, recordando essa temporada de 1987, curiosamente o Marítimo faz uma gracinha e depois também vai ganhar a Alvalade, gol de Bobó, com o grande Damas na baliza do Sporting Clube de Portugal. É outra vitória estrondosa. É estrondosa e também vá lá, quer queiramos, quer não, o Benfica, claro, tinha que ser superior ao Marítimo, até por os valores equiparados, mas tanto na Luz como em Alvalade, não jogámos taco a taco, porque jogámos com reservas defensivas, ou seja, na Luz jogámos com 3 centrais e com 2 laterais a subir, e em Alvalade o sistema, que enganámos o Sporting também, foi do mesmo sistema. Mas o caudal, nós não tivemos só uma chance e fizemos gol e montamos o autocarro, como costuma dizer. Nós jogámos olhos nos olhos nesses jogos. E os arquivos podem justificar estas palavras. Dizer também que os treinadores mudaram. O Marítimo mudou de treinador à 19ª jornada, venceu no Estádio da Luz o Manuel de Oliveira. Sim, quem venceu em Alvalade foi o Ferreira da Costa, porque houve aqui uma mudança de treinador. Ferreira da Costa. Era um ex-jogador, portanto, do Desportivo de Chaves, de grande qualidade, jogou no Guimarães em Chaves, que eu lembro, e como o homem era espetacular, não discriminava jogadores, dava moral a todos eles, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia precisar de todos, e uma equipa forma-se não com os 11 que jogam, mas sim com o plantel. Hoje em dia, na minha altura, não havia mercados de inverno, de verão ou de Páscoa, de Carnaval. Quem estava. Estava estável, a gente sabia, excepto uma ou outra alteração, mas passava por vir do estrangeiro, era aquele plantel, começava e praticamente se houvesse era uma mexida de um jogador de outro país. E então o Ferreira da Costa sabia lidar com os jogadores e era um bom treinador.
Mas em termos de funcionalidade, ele tinha um modo de vida diferente, porque ele era agregado a uma religião e, segundo o que sei, até trocou depois Mas acaba por vir ao Marítimo duas vezes. Sim, duas vezes. Mas acho que na segunda vez já teve menos tempo. É a transição do Quinito, volta ao Ferreira da Costa. Exatamente. Dou-lhe a oportunidade, Matos, de lembrar pessoas que trabalharam consigo, se calhar o João Júlio, o massagista, e outras pessoas que fizeram parte do plantel e da estrutura do Marítimo do seu tempo. Olha, lembro-me, começando por roupeiro, lembro-me do São Francisco, lembro-me do João Júlio, como não podia deixar de ser, lembro-me de vários diretores que posso-me esquecer de algum e então não vou enumerar porque será chato. Lembro-me por exemplo, vou falar no nome do presidente que na altura era chefe de departamento de futebol e acompanhava e ajudava e ajudou-me em várias situações da minha vida, e os jogadores foram imensos, colegas que tive no Marítimo, portugueses, madeirenses, portugueses, brasileiros e de vários países, ingleses, escoceses, o Colin Hill, o Wallace, portanto, e outros. Lá está, não... Em off, há pouco falamos da massa associativa do Marítimo, grande, muito participativa. O Matos hoje continua a acompanhar o Marítimo, vai ao futebol? Vou ao futebol sempre que me é possível e gosto, e por acaso os jogos ao vivo só vou ver o Marítimo. Sendo um homem do distrito de Setúbal, nomeadamente do Barreiro, agora vive na Madeira e disse-me há pouco que só tem o Marítimo como clube. Praticamente não. Sou do Marítimo, infelizmente não sou do outro onde eu nasci, que é o Barreirense, de onde saí, porque está em vias de extinção. Pois optaram por derrubar o campo, era o campo Dom Manuel de Melo, hoje em dia é um parque de estacionamento só, e o Barreirense joga na primeira distrital, num campo sintético, alugado e sem condições. Portanto, os únicos bens ainda que o Barreirense tem é um ginásio e um café onde as pessoas... Matos, o futebol está muito mudado do seu tempo. Lembro-me que naquele tempo jogava-se com o lateral direito, um médio direito, um extremo direito, e lembro-me perfeitamente que era o Matos a defesa direito, o Artur Semedo encostava-se à direita e o Zé Luís a extremo direito. Hoje é um pouco diferente. Hoje é muito diferente, porque eu se calhar não acompanhei as táticas desde que joguei até agora, também nunca enverdei por uma situação de treinador ou coordenador, ou se fosse o que fosse, em termos de desportivos. Mas acho que os sistemas equivalem-se, porque o 4-3-3 vai dar precisamente um defesa direito, um médio direito e um ala. Neste caso, o médio direito tem que jogar mais no interior para o lateral, porque desde que me conheço e vejo futebol, tenho visto sempre tanto o lateral direito como o lateral esquerdo sobem, como por vezes até parecem que são autênticos extremos. Obrigado, Matos, Porto e Marítimo. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.